Você tendo algum dos sinais de alerta, então comprometimento da rotina do dia a dia, comprometimento na sua atividade profissional, ele deve procurar um profissional, um médico, pode ser um neurologista, um geriatra, um psiquiatra, ou quem consiga fazer um diagnóstico mais acurado, mais preciso da doença de Alzheimer. O diagnóstico nos dias de hoje, chamada anamnese, a conversa que o paciente tem com o médico ou que os familiares vão relatar para o médico, os sintomas, sinais, há quanto tempo está comprometendo, que função do dia a dia está sendo comprometida para esse paciente. É feito também o exame clínico, se tem pressão alta, se tem algum sinal de algum fator de risco, sinais de diabetes, sinais de descompensação cardíaca, o exame clínico. O exame neurológico ajuda também no sentido de você eliminar um quadro vascular, um quadro focal, um quadro de uma paralisia, de um fator de alteração visual do paciente. Depois a gente passa para uma fase de avaliação neuropsicológica, são testes neuropsicológicos. Então, por exemplo, um dos testes é que dia é hoje, outro teste é qual andar que nós estamos do prédio, ou qual a rua que nós estamos da cidade, que bairro que nós estamos localizados. São perguntas simples de orientação temporal, de orientação espacial. Esses testes ainda podem abranger a parte de memória. Você cita, por exemplo, 3 palavras e essa pessoa tem que lembrar quais palavras você falou anteriormente. O teste neuropsicológico é importante porque você traduz essa queixa de memória, essa queixa cognitiva em um número. E você consegue comparar se esse número está dentro do esperado para a idade e para a escolaridade desse paciente. Depois nós vamos passar pelos exames de imagem. Pode ser uma tomografia ou mais preferencialmente uma ressonância magnética, mas é importante salientar que a ressonância, a tomografia, elas não dão diagnóstico, não vem nenhuma lesão, alteração característica da doença de Alzheimer. Você vai principalmente afastar fatores de risco, fatores isquemias antigas, processos expansivos como tumores, sangramentos que tenham ocorrido no passado, para tentar direcionar e chegar num diagnóstico da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa dos últimos 10, 15 anos de vida da pessoa. Então, nessa fase de vida da pessoa, é muito comum acontecerem comorbidades, como pressão alta, diabetes, colesterol, dislipidemia, né? Outras doenças reumatológicas, neoplasias, tumores. Então, essas doenças acabam ocorrendo de forma paralela à doença de Alzheimer. Existem alguns estudos que falam que a doença de Alzheimer acelere ou acentue as complicações dessas outras doenças. Não que ela cause, mas é que ela, em conjunto com essas outras doenças, elas acabam comprometendo mais a funcionalidade da pessoa, comprometendo mais o dia a dia dessa pessoa, que se fosse apenas doença de Alzheimer, ou se fosse apenas um diabetes descompensado, teria uma evolução muito mais favorável, muito menos limitadora das funções. A doença de Alzheimer, além de comprometer memória, cognição, linguagem, ela compromete o comportamento das pessoas, a parte emocional das pessoas. Eles ficam muito mais egocêntricos, muito mais egoístas. Só eles querem comer, só eles querem dormir, só eles querem fazer as coisas. Isso, na verdade, é uma perda da capacidade de crítica, uma perda da empatia, né, que a gente entende como empatia. O paciente com doença de Alzheimer ele não consegue se colocar na posição de outro. Ele perde essa capacidade de julgar, a capacidade de avaliar o meio ambiente. Então, é muito comum o paciente começar a se sentir acuado. E um paciente acuado, ele desenvolve como ele responde como ele sabe responder. Então, ele responde às vezes agressivamente, às vezes ele se retrai, fica mais deprimido.
Então, essas alterações comportamentais são muito frequentes no paciente com doença de Alzheimer. A gente percebeu nessa pandemia que o coronavírus piora, acentua alguns sintomas da doença de Alzheimer. Então, o paciente fica mais confuso, mais desorientado, parece que a memória piorou por conta da infecção por coronavírus. Sem contar que o paciente com doença de Alzheimer vai esquecer de colocar máscara, vai esquecer de lavar as mãos, vai esquecer de usar álcool gel, vai querer se aproximar, então ele não respeita o isolamento, mas não é por quê? É porque ele não consegue reter essa informação ou saber por que isso é tão importante numa pandemia. Isso é muito variável, o tempo de vida da pessoa com doença de Alzheimer, mas a gente costuma falar que são as últimas décadas, 2 décadas de vida da pessoa com doença de Alzheimer. O que a gente pode oferecer é qualidade de vida nesses 10, 20 anos de vida da pessoa. O paciente, quando começa a doença de Alzheimer, existe uma deposição de determinadas proteínas que elas são tóxicas e o paciente não consegue eliminar essas proteínas. Então, essas proteínas começam a se acumular no cérebro, no neurônio, a tal ponto que acabam matando esse neurônio, acabam degenerando esse neurônio. E são exatamente os neurônios relacionados à memória e aprendizado. Por isso que os primeiros sintomas da doença de Alzheimer passam por perda de memória, dificuldade de aprender novas informações, por conta da deposição dessas proteínas na doença de Alzheimer. Se você consegue identificar uma predisposição genética à doença de Alzheimer, você não consegue bloquear a doença de Alzheimer ainda. Então, o que você consegue oferecer são mecanismos, são medicações que acabam melhorando determinadas substâncias que prolongam a atuação desses neurotransmissores, oferecendo ou proporcionando uma estabilização da doença ou uma perda menos importante dessas funções desses neurotransmissores. O tratamento você pode dividir em 2 fases, a fase medicamentosa e a fase não medicamentosa. A fase não medicamentosa é o estilo de vida que você consegue interferir. Então, o estímulo cognitivo, testes, exercícios, linguagem, exercícios de leitura, exercícios de cálculo, exercícios de lógica, uma língua estrangeira, um instrumento musical que ele goste. Esse estímulo cognitivo é super importante no tratamento da doença de Alzheimer. E o tratamento medicamentoso passa pela fase da doença. Nas fases leves e moderada, você tem um grupo em que melhora a acetilcolina do indivíduo. E na fase avançada e moderada da doença, você tem uma outra família de medicações que você também consegue estabilizar e que age na transmissão do glutamato, que é um outro neurotransmissor envolvido em memória e aprendizado. Existe uma vacina que está em desenvolvimento, não está no mercado, não está disponível para a população, tá? Está em teste, que é uma vacina contra aquela proteína que se deposita no cérebro. O que existe é uma prevenção para os quadros demenciais. Então, a gente tem 5 itens que podem funcionar como prevenção. A atividade física, e a atividade física principalmente aeróbica, em que você eleva a frequência cardíaca em torno de 140 a 150 minutos por semana. Atividade intelectual, se gosta de música, tocar um instrumento musical, se gosta de línguas, se gosta de ler, se gosta de cinema, se gosta de música, né? Gosta de pintar, de colorir. São atividades intelectuais que lhe deem prazer. A alimentação, principalmente baseada em muito ômega 3, mas a alimentação vinda de produtos mais naturais é muito melhor, que seriam peixes, frutas, legumes, castanhas, azeite,
Então, a dieta do Mediterrâneo é um exemplo disso. Fatores de risco, então, diabetes, pressão alta, colesterol, deve ser muito bem controlado. E por último, relacionamento social e relacionamento familiar. É importante relacionar com os primos, é importante relacionar com a família, principalmente. Existem estudos já mostrando que quem faz pelo menos 4 desses 5 itens, ao final de 2 anos, quem fez pelo menos 4 itens foi muito melhor em testes de memória do que quem não fez ou quem não aderiu a isso. Então, isso realmente interfere. A mudança do estilo de vida, a mudança da rotina, realmente interfere em testes, em desempenho de memória, em desempenho cognitivo dessas pessoas. Costumo dizer que a doença de Alzheimer não é uma doença individual. A doença de Alzheimer é uma doença familiar. Ela cai que nem uma bomba se a família não estiver estruturada, tá? Então, é importante para quem está junto de uma pessoa com doença de Alzheimer, o cuidador, é muito importante saber o que é a doença. E uma dica, talvez, seja não bater de frente com esse paciente. Se não quer tomar banho agora, não precisa ser agora. Dá 5 minutos, contorna essa situação, sempre tentar não bater de frente com o paciente. Porque isso só vai aumentando a angústia, a ansiedade dentro da casa, isso só vai piorando e o paciente vai ficando cada vez mais ansioso, irritado, agressivo às vezes. E buscar conhecimento, buscar informação onde quer que seja. E isso é muito importante, a pessoa que está do lado dele saber que essa pessoa está fazendo aquilo porque ele está doente, porque é uma doença que compromete a capacidade de julgamento, a capacidade de crítica da pessoa.